Bom, como criar um negócio digital na prática? Hoje, nós temos que começar a pensar se você realmente sabe por onde começar. Você já parou para pensar por onde que você vai começar o seu negócio? Muitas vezes, as pessoas já querem logo ir pensando no que elas vão fazer, o que elas vão desenvolver, o que elas vão vender, o que elas vão colocar no ar. Mas, na realidade, você tem um passo anterior a isso. Você tem um passo antes disso tudo começar. Primeiro, você tem que saber qual o seu papel nesta equação. Qual o seu papel dentro desse negócio? Exatamente. Por que você resolveu trabalhar no digital? Por que você resolveu, nesse momento, começar a iniciar na internet? Fazer um trabalho utilizando essas tecnologias digitais. Bom, com o avanço tecnológico, seria natural que todos os produtos, serviços pudessem passar a ser disponibilizados virtualmente, certo? Isso daí seria o caminho mais lógico. Só que a gente sabe que nem sempre é isso que acontece. Bom, se nem sempre é isso que acontece, o que então faz a diferença? E o que você está esperando para fazer essa diferença? Bom, para poder começar, é preciso que você tenha atitude, que você tenha um mindset que esteja, uma mentalidade que esteja organizada, né? O que a gente chama da mentalidade empreendedora, no mindset empreendedor. Você tem que ter uma atitude empreendedora. Não adianta você simplesmente querer ou achar que basta eu desenvolver qualquer coisa ou pegar o meu produto e começar a vender, que ele vai vender logo de cara. Não é bem assim. Tá? E por que eu digo que não é bem assim? Porque apesar de muita gente falar que existe uma fórmula, que é só aplicar um passo a passo, que é muito simples e fácil atuar na internet, eu vou te contar uma história. Não é não. E tem muito, muito trabalho pela frente. E se você não está preparado para todo esse trabalho, que você vai ter que se dedicar, vai ter que ter persistência, vai ter que ter um olhar diferenciado, muita gente acaba desistindo no meio do caminho. E isso é sério. Sabe por quê? Quando você se depara com aquela quantidade de coisas que tem que fazer, porque primeiro você vai começar a tentar definir aquilo que você quer fazer, observar como as outras pessoas fazem e procurar o que seria a sua ideia perfeita. Olha, essa ideia perfeita, ela nunca chega, e nunca chega mesmo, porque o tempo, ele é muito dinâmico. Se você não começa a fazer no agora, no hoje, nada acontece, porque o passado já foi, não tem como eu mexer nele. Aliás, muitas vezes ele até nos atrapalha, porque são as coisas que já aconteceram, essas experiências que você já teve, que muitas vezes te paralisa e evita com que você arrisque, evita com que você tome decisões e que você coloque realmente o time em campo. Bom, mas o que impede você de dar o primeiro passo? Qual é a sua desculpa? Olha, eu conheço várias.
Tem gente que fala que não entende muito de tecnologia, tem gente que fala que precisa de estudar um pouco mais da área de marketing, tem gente que fala que tem que estudar um pouco mais de como fazer um curso, tem gente que fala que tem que estudar um pouco mais de tudo aquilo que ele quer colocar na internet, e olha que esse tudo pode ser muita coisa, e acaba não acontecendo nada. Quando você vai desenvolver um negócio online, e pensar num negócio não é só pensar num evento, não é só pensar num lançamento, não é só pensar no desenvolvimento de um curso. Um negócio, ele envolve muito mais coisa. Eu preciso pensar em passos pequenos, passos que eu possa dar de forma calculada, para que seja possível eu avançar sempre. E aí, foi dada a largada. Olha, quando eu falo que foi dada a largada, é porque se você está começando agora, várias outras pessoas já estão 2, 3 passos, 1 quilômetro na frente. Mas isso não é o problema, porque em todos os mercados isso vai acontecer. Sempre tem gente começando, sempre tem gente que já está no meio do caminho e outros que estão terminando. Mas o que eu preciso que você pense nesse momento? Que não é uma corrida de velocidade. Que você não precisa ir mais rápido do que os outros. Não precisa atropelar o processo. É uma corrida de longa distância. Então, é o momento de você ir com cautela, preservar um pouco dessa energia, fazer as coisas acontecerem e observar como elas acontecem, por que que elas acontecem e como que é a reação das pessoas, aquelas pessoas que você pretende alcançar, aquelas pessoas a que se destinam a sua proposta, que não são todos. E veja bem, já de cara, eu vou te falando, mesmo que você selecione um público amplo ou que você coloque ele bem restrito, a maior parte dessas pessoas dificilmente vai chegar a comprar de você. E não é por nada. Na realidade, pode ser algum problema com relação ao ponto que elas já estão, pode ser que elas considerem que não vão receber exatamente aquilo que elas estão querendo, ou pode ser até que elas não cheguem a compreender o que efetivamente você está oferecendo nesse processo. Uma das grandes sacadas de quando se trabalha com a internet é o fato de nós estarmos trabalhando diretamente com a comunicação junto a essas pessoas. Não são só estratégias, não são só frases de efeito. É muito mais do que isso. É muito mais do que convencer as pessoas de que o que você está fazendo realmente vale a pena. Afinal, quando você escolhe atuar na internet, o seu alcance é muito maior, certo? Olha só aqui, a gente tem pessoas aí de norte a sul do país. Imagina se há 20, 30 anos atrás, quando que ia ser possível colocar todas essas pessoas numa mesma sala e trocando informações, interagindo no chat. Isso era impensado na época. Hoje, esta é a realidade. E uma realidade muito próxima, porque não é só isso, vocês podem me ver pela tela. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a forma como nós estamos estabelecendo esses contatos.
em pegar, né, os dados corretos, em conseguir fornecer aquilo que as pessoas estão precisando. Mas como que você vai descobrir isso? Bom, como a gente tinha falado, mesmo que você tenha uma ideia brilhante, aquela ideia não é nada, porque a ideia perfeita, ela não vai acontecer. Então eu preciso de várias ideias. E para eu poder identificar o que que realmente, né, que tipo de negócio eu posso estar desenvolvendo e como esse negócio vai alcançar as pessoas que eu quero, eu preciso ter várias ideias. Porque uma delas vai se destacar, mas eu vou testar várias. No artigo que eu disponibilizei essa semana passada no blog, eu falo um pouco disso. Porque as pessoas muitas vezes acreditam que basta que você tenha uma ideia, que você encontre público para essa ideia, que com certeza aquilo vai dar certo. Olha, eu vou te falar que a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. Até porque muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho. E desistem não é porque elas não são persistentes ou porque de repente não têm as ferramentas adequadas. É porque não é tão simples assim. Exige vários pontos de conexão. São várias coisas que precisam ser observadas ao mesmo tempo. A ideia é só uma semente que precisa crescer muito para poder se transformar. E enquanto ela é semente, você começa a disseminar ela, a soltar um conteúdo, a soltar um vídeo, a verificar se essa ideia é interessante para outras pessoas. Ou se essa ideia, que parece tão brilhante, de repente só é interessante para você. Ou para um grupo tão pequenino que não vale a pena arriscar. E então, à medida que essa ideia vai ganhando corpo e vai ganhando forma, ela pode crescer e dar frutos. E aí sim, você tem um negócio. Então, olha só, uma ideia, ela é boa para você fazer um brainstorm. Esse brainstorm, você vai tirar várias outras ideias, que podem ser ideias correlatas, ideias derivadas, ideias complementares, mas você precisa de várias ideias. E são essas ideias que são os frutos que, uma hora, vai dar origem ao seu negócio. Mas para isso, você de repente já vai desenvolver um curso, vai desenvolver um circuito de palestras, vai fazer alguns webinários, vai entregar algumas recompensas. Entre elas, você pode entregar e-book, pode entregar, né, um treinamento express, pode entregar uma série de coisas. Mas é aí que você começa a testar, para ver se essa sua ideia é interessante para outras pessoas, não para um grupo muito pequeno. Então, quando você começa, você primeiro vai estudar o nicho. Você sabe o que é um nicho? Um nicho de mercado? Bom, o nicho de mercado, ai, ele vai ser aquele segmento. Eu vou segmentar as áreas de atuação. A vantagem é que quando você está na internet, você imagina aquela estrutura que o Chris Anderson falou sobre a cauda longa, que quanto mais eu segmento o mercado, maior a chance de eu conseguir alcançar efetivamente um público, porque eu vou conseguir
me comunicar na linguagem desse público, eu vou conhecer as dores, eu vou conhecer os desejos, eu vou conhecer os anseios e vou me aproximar dessas pessoas. Então, eu estudo esse nicho e posso até ter uma palavra que a gente usa, né? Eu posso subnichar ou supernichar, fazer com que eu pegue um segmento bem específico, né? Por exemplo, aqui na nossa tela, a gente, né, eu estou falando aqui, né, da pesquisa da palavra emagrecimento, mas eu poderia pegar emagrecimento para mães, emagrecimento para mulheres, emagrecimento para atletas que estão perto de provas, né? Vamos supor, corredores, ou mesmo atletas olímpicos, ou eu posso trabalhar, por exemplo, com emagrecimento para pessoas que trabalham o dia inteiro sentadas no computador. A partir do momento que eu começo a especificar ainda mais esse segmento do mercado, eu começo a ter um público mais direcionado. E eu começo a identificar as preocupações, essas dores, esses anseios, os desejos, e aí eu posso me comunicar com ele através dessas características, por meio dessas características. Mas para isso, eu preciso fazer pesquisa. Eu vou tentar entender o contexto, tentar buscar palavras-chave, buscar frases, buscar sites, buscar vídeos, verificar se tem outras pessoas trabalhando na mesma área, verificar o que elas estão fazendo. Isso é importante, antes mesmo de eu começar um negócio. E por que isso? Porque quando eu começo a pesquisar, primeiro, eu estou verificando comigo se eu realmente conheço aquela área que eu estou pretendendo atuar. Não adianta só eu fazer uma pesquisa e falar assim, nossa, tem uma pesquisa, tem muita gente que procura sobre esse tema. Vamos supor, as joaninhas de 6 bolas do Cerrado. Ah, então eu tenho joaninhas de 6 bolas no Cerrado. Então tem muita gente que pesquisa sobre isso. Então eu vou fazer um curso sobre como proteger as joaninhas de 6 bolas no Cerrado. Mas eu sei sobre esse assunto? Olha, se você não souber sobre esse assunto, imagina que você vai ter que aprender sobre a joaninha de 6 bolas. Vai ter que aprender sobre ferramentas, vai ter que aprender sobre tráfego, sobre construção de curso, sobre comercialização de curso, sobre gestão de curso. E aí, o que acontece? O negócio nem começou e você tem um monte de coisas para poder se preocupar. E muitas vezes, quando a gente começa, nós começamos como uma eu-equipe. Não tem outras pessoas para poder nos ajudar. Aliás, nem tem como contratar tanta gente de uma vez só. Então, a primeira coisa, escolha um nicho e pesquise um nicho ou com o qual você tem afinidade, ou no qual você tenha formação, ou tenha já alguma experiência, uma vivência que te possibilite transitar por esse nicho de uma forma mais confortável. Que você sabe onde você vai procurar a informação, que você sabe onde você pode estar trazendo referências, certo? Depois que você, né, trabalhou com esse nicho, você vai segmentar o perfil do público participante. Esse é o público que você pensou para o seu negócio. Seria o público que você estava selecionando. Assim, na hora que você estava analisando o nicho e foi vendo as pessoas, as demandas que tinham para aquele nicho, você se identificou com um problema, ou com uma dor, ou com um desejo, que você pensou assim: olha, aquilo que eu sei resolve isso daqui. Ou pode dar uma solução para essa dor, para esse desejo, para esse problema. E aí eu começo a perceber
quem é esse público que realmente se interessa por isso. Esse vai ser o meu público potencial. Só que eu não tenho como eu trabalhar só com aqueles dados demográficos. Sabe aquele levantamento que a gente faz, né, de faixa etária, faixa de renda, itens de consumo, essas preferências, o que tem dentro de casa, onde, olha, isso daí resolve até um determinado ponto. Mas para eu poder estabelecer uma comunicação com essas pessoas, e uma comunicação que seja eficiente, eu preciso saber um pouco mais. Eu preciso saber sobre os hábitos culturais, saber um pouco sobre o trabalho, os tipos de formação, ser mais específico. Eu preciso identificar quem é essa persona. A gente chama de persona ou de avatar, porque eu transfiro esse público para o perfil de uma única pessoa. Sabe aquele seu vizinho que de repente você olha assim, ou então um primo, um parente, ou até você mesmo. Você pode se identificar como um avatar transformado, aquele que já teve aquele problema e superou, e que hoje você identifica como a pessoa que pode resolver. Olha, mas nem sempre é assim. Uma das coisas que eu faço é ensinar as pessoas a desenvolver cursos. Mas isso eu fiz durante muitos e muitos anos. Eu não tive esse gap inicial e não era uma lacuna fazer isso, porque desde o começo da minha formação eu trabalhava com essa possibilidade. Então você não precisa ser essa persona ou esse avatar que identifica com o público participante. Não precisa. Mas você precisa conhecer muito dessa pessoa. E aí, por isso que é importante personificar, porque você vai criar uma história para essa persona. E nessa história entram esses problemas, entram essas dificuldades, entram os desejos, entram, né, o que que ele pensa, o que que ele vê. Isso vai te dar instrumento para que você possa aprimorar a sua escrita, possa desenvolver seus roteiros, uma série de coisas que você vai precisar no meio do caminho. Porque você vai precisar desenvolver conteúdos, conteúdos que sejam do interesse dessas pessoas. Conteúdos que podem ser veiculados em vídeo. Olha, canal do YouTube é ótimo para você testar conteúdo em vídeo. E você pode testar não apenas vídeos isolados, você pode fazer séries, né, com 3, 4, 5 vídeos, para que a pessoa te acompanhe. E aí você vai testando se esse conteúdo é um conteúdo que interessa para ela. E se esse conteúdo é um conteúdo que interessa, ótimo, significa aí que eu posso ter um produto para oferecer. Você pode trabalhar com um blog, mas eu já vou te avisando, começar com blog não é uma coisa muito simples. Se você já não tem alguns textos escritos, ou se você não tem hábito de escrever, nem tente, porque isso vai te tomar um tempo que você não tem. O mesmo acontece com a escrita do e-book. Quase todo mundo disponibiliza como uma recompensa inicial o e-book. Poxa, mas quantos e-books você já não tem guardado aí numa pasta que de repente você nunca abriu? Ou até você baixou e colocou lá, falou assim, olha, esse assunto é interessante. Uma hora eu vou pesquisar ali. Algumas coisas, elas realmente podem ser entregues por e-book e e-books que sejam objetivos, diretivos, que a pessoa vá consultar. Então, o e-book, ele não é um livro, né, de contação de histórias, ele não é um livro denso, consistente, ele tem que ser um material dialógico, ele tem que conversar com o leitor. Tudo bem, é uma escrita parecida com a do blog. No blog também você conversa com seu leitor. Mas
tem um outro ponto que você tem que prestar atenção. Lembra que a gente estava falando ali da segmentação desse público participante? Pois bem, você tem que identificar como ele se comunica. Porque se você, de repente, é muito informal com pessoas que estão acostumadas a uma certa formalidade, ao invés de atraí-las para o seu negócio, você pode acabar afastando essas pessoas. Ou se de repente você adota uma linguagem muito erudita, muito elaborada, complexa, com pessoas que estão acostumadas a utilizar uma linguagem mais solta, com gírias ou com expressões coloquiais, você acaba tendo um problema. Então, o que é muito importante na hora que você está desenvolvendo e testando o interesse desse seu público? Eu chamo a atenção apenas para que você evite usar gírias, evite usar expressões regionais, a não ser que esse seja o seu ponto de contato, que essa seja a forma como você quer ser identificado, como você quer que as pessoas te identifiquem. Porque você precisa criar a sua identidade, mesmo que você não vá ser a cara do seu curso, porque você pode estar desenvolvendo uma proposta para uma instituição. Você pode estar dentro de uma instituição e inovando, empreendendo para que ela amplie os seus negócios e consiga estabelecer um contato mais efetivo com esse público dela. Certo? Então eu vou considerar os dois pontos. De qualquer maneira, tudo vai depender do público para o qual você está desenvolvendo os seus conteúdos. E aí pode ser por meio de podcast, pode ser escrito, pode ser em vídeo ou simplesmente imagens, né, dos posts do Instagram. O importante é que você vai desenvolver esse material. Vamos seguindo as setas. Você desenvolve um conteúdo, seja ele em PDF, seja ele numa planilha, em vídeo, em áudio. Você vai disponibilizar isso por meio de uma página de captura. Por que a página de captura? Se você está começando a construir um negócio, se você está começando a colocar um negócio na internet, ainda hoje, a lista de e-mail é o contato mais seguro. São os endereços das pessoas. É a forma que você tem de se corresponder com elas de forma mais efetiva. Bom, muitos de vocês hoje se inscreveram neste webinário por meio de um e-mail. Foi um e-mail de convite que chegou até vocês e vocês se inscreveram. E vocês receberam esse e-mail porque em algum momento vocês colocaram o seu nome, o seu e-mail numa página de captura, seja para se inscrever num congresso, seja para receber uma recompensa digital, um e-book ou para acessar um curso que vocês tenham adquirido. Essas páginas de captura, normalmente elas estão disponibilizadas em fanpages ou em sites e são pulverizadas nas redes sociais por meio de campanhas pagas. Mas eu posso atrair, né, as pessoas sem ter que pagar. Eu posso também atrair essas pessoas por meio do que a gente chama de tráfego orgânico, que são aquelas pessoas que elas se interessam pelo nosso conteúdo. Elas começam a ver o nosso conteúdo na rede e começam a interessar pela forma como você fala, pelo conteúdo que você disponibiliza, pelo formato que você entrega. E tudo isso faz a diferença. Então, a campanha é importante, mas é importante também que você disponibilize conteúdo de valor. E para pensar, hoje nós temos uma quantidade enorme de redes sociais. O que diferenciam essas redes é o tipo de mídia que está sendo utilizada e o tipo de linguagem.
Pois é. E o que acontece? Bom, eu tenho filhos adolescentes. Os meus filhos, hoje, praticamente não usam Facebook. Facebook para eles, tudo bem, serve para uma curtida ou outra, para ver um conteúdo ou outro, mas o que pega mesmo é o Snapchat. Isso, porque eles não querem que nada fique guardado por muito tempo. Então, a questão da imagem, do vídeo rápido, de poder disponibilizar isso de forma fluida, para eles é mais interessante. E o Instagram, que são imagens. Eles trabalham muito com essas imagens. O Instagram agora dá para postar tanto vídeos curtos quanto fazer pequenas lives. Então, isso atinge um público mais jovem. Em compensação, né, se você, por exemplo, trabalha com grupos de WhatsApp, e o WhatsApp é ótimo para poder fazer comunidade de prática, para haver trocas. Fantástico. Eu tenho o LinkedIn, que reúne uma comunidade de profissionais e que faz a diferença. Se você souber trabalhar bem com esses contatos, puxa, pode ser uma excelente fonte de contatos para empregos, de parcerias, de sociedades. Muita coisa pode surgir dali. Mas se você trabalha com conteúdos visuais e que esse impacto da linguagem visual faz a diferença, olha, o Pinterest é o que há. E você tem outras redes que trabalham com isso. Entendeu qual que é a diferença? Você tem que não só disponibilizar conteúdo. Não é como aquela, né, você pegar tudo na mão, todos aqueles conteúdos na mão e jogar em cima das redes sociais. Uxe, quase que eu derrubo aqui. Não é simplesmente fazer isso. Você precisa saber o que você está colocando. Para que você está colocando? Por que você escolheu este ou aquele conteúdo para colocar naquele momento? É importante você fazer essa análise, porque assim você vai começar a entender quem são essas pessoas que estão chegando para você. Quem são essas pessoas que estão se interessando por aquilo que você está desenvolvendo. É, tá vendo? Não tem como eu aplicar uma fórmula mágica ou uma equação fantástica ou simplesmente um passo a passo tão objetivo que você, só de seguir aquela receita, já vai chegar num resultado. Sabe por quê? Eu estou lidando com públicos diferentes, com nichos diferentes, com processos diferentes. E mesmo que eu te dê o passo a passo, você vai precisar adaptar isso. Você precisa conhecer esse seu mercado, esse seu nicho, esse seu público, para que você faça essas adaptações. Essa receita precisa de um tempero diferente, precisa do seu tempero. Bom, não sei se vocês já foram na cozinha, mas o que acontece? Às vezes você pega aquela receita do livro fantástica. Nossa, receita linda, a foto então é maravilhosa. E aí você começa a colocar em prática, né? Você vai lá, pega a medida exata, mede na balança, escolhe um copo, uma xícara que dê exatamente a medida que está falando ali. E no final das contas, a receita não fica lá grande coisa. Pois é, mas o que deu errado? Olha, de repente a temperatura do forno não era exatamente a mesma. E se era, às vezes a pessoa estava num local muito mais alto do que o que você mora. E essa influência de temperatura, pressão, altitude fez uma diferença aí no fermento, ou fez uma diferença no tempo de cozimento. E essas coisas ninguém conta pra gente, né? São essas pequenas adaptações que também são feitas em qualquer negócio. Não tem como você ter uma receita de sucesso ou uma receita de que você vai simplesmente encaixar, né, colocar tudo em caixinhas e falar tá pronto.
Não é assim que funciona. Mas tem várias formas de você fazer e alcançar o seu objetivo se você sim, né, observar alguns passos. Mas você vai observar, aplicar, testar, corrigir, aplicar de novo e modelando o seu resultado. Bom, quando você atraiu todas essas pessoas, né, lá nas redes sociais, com seus conteúdos de diferentes formatos, tudo, o que foi que aconteceu? Essas pessoas, elas entram num funil. É, exatamente, elas entram por um funil. Porque lá em cima eu atraí muita gente. Mas quem realmente vai virar seu cliente, e desses clientes, quem vai virar seu fã, são poucos. E olha, não fica chateado. Isso não significa que você não seja muito bom naquilo que você faz. Ou que de repente o que você está desenvolvendo não é uma coisa extraordinária. Tudo isso pode ser verdade. Mas às vezes é uma questão de afinidade, às vezes é uma questão de disponibilidade. Tem vários fatores que estão envolvidos. O interessante é que à medida que essas pessoas elas vão descendo por esse funil, metaforicamente falando, né, elas vão recebendo conteúdos diferenciados e você consegue compreender cada vez mais o que realmente elas precisam, o que elas querem, como que elas reagem e o que elas têm para poder, assim, trocar com você. Porque todos aprendem. Não é só você que está entregando conteúdo. A forma como as pessoas te dão esse feedback, né? E esse feedback que é dado, esse trabalho que é feito, né, durante o envio desses e-mails, as respostas que você recebe, eles são essenciais para que você conheça melhor o perfil das pessoas e conheça melhor o que realmente elas esperam daquilo que você está oferecendo, do que é a sua promessa. Então, se a sua entrega é um curso online, não vá fazer o favor de simplesmente empilhar conteúdos. Um curso não é um livro que você simplesmente acha que organiza tudo em capítulos e entrega. E resolveu. Bom, antes da gente começar a falar, né, de como desenvolve um curso e quais são essas etapas, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Se essa parte inicial de como você começa, de como você trabalha essa ideia e testa ela por meio dos conteúdos em diferentes redes sociais para diferentes públicos, se ficou alguma dúvida aí ou se vocês querem perguntar alguma coisa. Vou descompartilhar então um pouco a minha tela. Vamos lá. Oi, tá tudo bem por aí? Ótimo. Bom, essa parte inicial, né, a gente fala um pouquinho de quais são as coisas mais importantes para você começar um negócio, que é identificar o seu perfil como empreendedor, identificar as suas características, o que você vai precisar, o que você tem em termos de habilidades, né, o que você sabe fazer, para poder, a partir daí, você começar a pensar naquilo que você pode entregar. Porque quando você começa a desenvolver esses conteúdos, é importante que você tenha, né, que você saiba sobre aquilo que você está disponibilizando, certo?
Bom, e tudo bem, você pode não ser o produtor, às vezes você contratou um conteudista para poder estar desenvolvendo isso. Não precisa que você seja o produtor de todo o conteúdo, ou que você seja a pessoa que vem efetivamente dar o curso. Você pode fazer uma dobradinha. Uma pessoa trabalha o conteúdo, a outra trabalha a parte tecnológica. E aí vocês vão compondo. Tem muita gente que se especializa em lançar outras pessoas, ou simplesmente desenvolver uma plataforma onde várias outras pessoas disponibilizarão seus cursos. O importante é que você entenda todo esse processo, porque não é simplesmente porque você montou uma plataforma e colocou uma série de cursos ali, que vai funcionar. Você precisa entender que você está direcionando. E mesmo que você trabalhe com cursos muito diferentes, precisar direcionar cada público ou para cada tipo de curso um e-mail diferenciado, uma diferenciada, certo? Bom, eu posso continuar então? Vamos falar do curso? Nenhuma pergunta? Então eu vou voltar a compartilhar a minha tela para que a gente possa falar um pouquinho do que é esse começar, né, de um curso online. Como é que é trabalhar com isso? Bom, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, pode ir colocando aí que eu estou aqui para responder vocês também, tá joia? E fala para mim, né? Se está gostando, se está querendo saber mais alguma coisa. Bom, então olha só, se você vai trabalhar com já estão todos na mesma tela? A tela já está aparecendo aí, posso continuar? Tá aparecendo sim, Alê. Ou então tá joia. Então olha só, se a sua entrega é um curso online, não adianta você pensar que é simplesmente empacotar uma série de conteúdos. Não é só empacotamento. Porque só colocar conteúdos empilhados não me garante em nada que o seu aluno vai chegar em algum lugar. Ah, você pode pensar em. O que são esses bônus? São aqueles presentinhos adicionais, conteúdos extras que você vai disponibilizar. Mas isso não é essencial. Olha, eu trabalho com educação à distância há aproximadamente 15 anos. E quando a gente disponibiliza um curso, eventualmente eu posso até disponibilizar alguns recursos adicionais quando eu vejo que a turma pede mais. Quando eu vejo que a turma ela está empolgada, está interessada e pergunta e chama mais conteúdo. Mas de uma forma geral, você não vê os cursos das plataformas de EAD disponibilizando bônus, né? Não. Isso é uma estratégia que ela surge quando o marketing digital começa a ocupar esse espaço do marketing tradicional. Quando você começa a trabalhar com aquela ideia do marketing de conteúdo, né? E toda essa estratégia que a gente veio falando antes, da disponibilização de conteúdos em vídeo, em texto, em textos de blog, em e-book, em podcast, fazem parte das estratégias de marketing de conteúdo, tá? Para poder testar o seu conteúdo. E vai uma dica aí, tá? Tudo que você for utilizar dentro do seu curso, no sentido de, eu vou usar vídeo, então testa vídeo com seu público. Eu vou usar PDF. Olha, então testa PDF com seu público. Eu vou usar alguma estratégia
de game. Então, testa alguma atividade dessa com seu público. Uma das coisas que sempre atrai muito são os testes, os quiz. Olha, as pessoas adoram fazer teste. Se não fosse por isso, o Facebook não disponibilizaria aquela enormidade de testes que não tem finalidade nenhuma. De vez em quando você já percorreu sua timeline para ver quanta gente vai colocando resultado de teste? Pois é aí que está o negócio. Você tem que combinar estratégias para testar com o seu público todo tipo de mídia e de material que você pretende usar dentro do seu curso. E por que isso? Porque nem sempre você vai disponibilizar o curso pronto. Não, exatamente isso. Você não precisa estar com o seu curso todo pronto e todo fechado para que você comece a vender esse curso. E por que isso? Porque você está testando, você está verificando se é realmente isso que o seu público participante quer receber. O importante, e uma das coisas, quer dizer, não é o importante, uma das coisas importantes é que você estabeleça um cronograma de entrega. Isso é chave. Todo curso ele vai ser distribuído em módulos, em aulas, né? Você vai elaborar aí uma matriz para poder organizar como que vai ser feita a entrega desse curso. E para cada um desses módulos, você vai estabelecer um prazo. Normalmente, os conteúdos eles se abrem por semana. Então, é importante que você esteja, né, se organizando para poder trabalhar esses conteúdos semanalmente. E sempre, sempre, sempre procura pegar um feedback. Sabe por quê? As primeiras turmas são as turmas de validação. Bom, quando a gente está dentro de uma instituição, a gente faz uma turma piloto. Né? Você pega algumas pessoas próximas, professores, ou mesmo alguns alunos, para poder testar o seu curso. Mas quando nós estamos desenvolvendo um curso online, seja num sistema de equipe, né? Você está fazendo, você é um docente online independente, resgatando aqui, né, o Regis e Leonel Trachtenberg, né? Você é um docente online independente. E como docente online independente, você resolve fazer o seu curso e entregar o seu curso. Olha, se você está fazendo isso, você não teve com quem testar. E se você não teve com quem testar, são essas primeiras turmas, esses seus primeiros alunos que vão ser os validadores da sua proposta. Então, prepare-se, porque você vai precisar de fazer ajustes. Claro que vai. Todos nós precisamos. Ninguém é dono da verdade, esquece isso. Tem uma sequência lógica que você provavelmente vai seguir. Tudo bem, mas faz parte da estrutura do conhecimento que você vai passar, né? Ou a estrutura da proposta que você está querendo passar, certo? E aí, o seu curso vai ser organizado em módulos. Esses módulos, eles vão envolver os materiais que vão estar disponíveis, sejam em vídeos gravados, em apostilas, em infográficos, né? Eles vão ter atividades, e eu vou te falar que é muito importante a atividade. Mesmo que você não trabalhe com um curso que vai ter certificação, ou um curso que vai precisar de algum tipo de avaliação final, as atividades elas são importantes para que o seu aluno ou o seu participante esteja se questionando o tempo inteiro se ele entendeu ou não aquilo que foi disponibilizado. Porque, veja bem, quem me garante que vocês estão realmente entendendo o que eu estou explicando para vocês?
que me dá essa certeza de que tudo que eu estou falando aqui, vocês estão entendendo exatamente da forma como eu gostaria que entendesse? Nada. Eu não estou pedindo para vocês resolverem nada na sequência disso. Vocês não estão aplicando isso nesse momento em algum lugar. Então, como que eu vou saber? Essa que é a importância da atividade. Você tem que conectar a teoria com a prática, porque conectando a teoria com a prática, você consegue sim verificar se houve esse entendimento e se você conseguiu transformar esse dado numa informação consistente. Se você conseguiu que essas pessoas façam alguma coisa com tudo aquilo que você entregou. Por isso eu coloquei aqui também, eu coloquei aqui também a webconferência ou a aula ao vivo. Nas primeiras turmas, é importante que você dê uma aula ao vivo. Mesmo que você trabalhe só com curso autoinstrucional, só com cursos sem mediação, com cursos que dentro do marketing eles chamam de perpétuo, você precisa de vez em quando fazer uma aula ao vivo. Como esse webinário que a gente está fazendo aqui agora. Por quê? É uma das formas que você tem de estar balizando um pouco tudo aquilo que as pessoas estão recebendo e pegar um feedback mais pontual. Tá, hoje a gente trabalha com curso à distância, com cursos online, em dois modelos diferentes. Um entrega via plataforma de EAD, ou ambientes virtuais de aprendizagem, e outro entregue via área de membros. E nessa área de membros não tem assim um quinto dos recursos que tem uma plataforma de ensino à distância. Especialmente quando se fala de processos de interação e de entrega de atividades. Mas tudo bem, você pode estar abrindo um grupo secreto no Facebook, você pode estar abrindo uma comunidade de prática no WhatsApp. Eu não gosto de chamar o grupo de WhatsApp de simplesmente um grupo, porque grupo por grupo não vai acontecer nada. O importante é que seja uma comunidade, e uma comunidade de prática, onde haja troca, colaboração intensa, porque assim todos aprendem com todos. Isso é importante. Bom, mas se você pensou num curso, você tem que desenhar o seu curso. Exatamente. Você vai desenhar. Essa que é a chave da construção de um curso online. Você conhecer do design instrucional, do design educacional, do design thinking, que fala de processos, e de vários outros. Bom, antes de começar a falar dessas estratégias do design, eu vou parar um pouquinho para poder responder algumas perguntas, tudo bem? Então, eu vou descompartilhar a minha tela para que eu possa estar respondendo para vocês e a gente continua daqui, tá joia? Oi, voltei. Então, vamos lá. Quais as perguntas que nós temos aqui? Bom, então a primeira pergunta que acho que é da Áurea. Preocupa-me ter uma boa didática para criar cursos. Você ensina sobre isso? Sim, eu ensino. Dentro do curso de modelagem, a gente trabalha com essa combinação. O que acontece? Não é só uma questão de didática. Você tem algumas estratégias que você vai utilizar para poder fazer a abordagem do conteúdo, para conectar esse conteúdo com uma prática, para poder ter um feedback ou trabalhar com algum processo de validação, de avaliação processual, seja ele qualitativo ou quantitativo. Então, você precisa trabalhar formas diferentes de estar fazendo essa abordagem.
E para isso, você precisa de considerar os diferentes estilos de aprendizagem. Pois é, se as pessoas todas aprendessem de uma forma só, ficava fácil, né? Mas não é de uma forma só, certo? Bom, Áurea, se não tiver esclarecido, você pode perguntar de novo, tá? Elis, então como fazer com relação aos conteúdos do curso? O que mais devemos oferecer? Olha, o que que acontece? Você vai trabalhar com conteúdo básico, certo? Então você tem o conteúdo que seria conteúdo básico, né? Que é a base do curso. Então você tem alguns conteúdos que eles são essenciais, mínimos necessários para que o seu aluno ou seu participante alcance aquele objetivo inicial. Quando você vai trabalhar um curso, você define alguns objetivos. Objetivos de aprendizagem e os objetivos, como que eu quero que esse meu aluno saia no final do curso? Qual que vai ser o meu perfil de conclusão? Como que eu espero que seja a transformação que ele vai ter? Curso que ele simplesmente tem uma entrega de objetivos e esses objetivos estão acontecer do ter um processo de transformação. E isso não fica tão evidente. Então, eu preciso de trabalhar primeiro com conteúdos que são essenciais, mínimos necessários. Você, à medida que você começa a entregar esses conteúdos e faz algumas perguntas, você pode fazer pesquisa dentro do próprio curso, você com materiais complementares. Sabe por quê? Se você entrega muita coisa de uma vez só, que a gente chama do over delivery, corre o risco de você dar uma overdose de conteúdo e a pessoa não saber nem o que fazer com aquele mínimo. Então, o importante é você primeiro trabalhar aquele bojunismo para conseguir percorrer o caminho. Depois eu explico um pouquinho os 3 tipos de bônus que a gente utiliza ligado a essas estratégias de marketing. A Alessandra está perguntando: você acha que a prova final deve ter segunda tentativa? Eu, pessoalmente, eu dou uma tentativa. Tá? E do plano da disciplina, certo? Então, terceira tentativa aí é sacanagem, porque, porque aí você, na realidade, já está colocando, a pessoa vai fazer tantas tentativas que, no final das contas, ela passa de qualquer jeito. O objetivo não é esse. E mesmo para você fazer uma segunda tentativa, você tem que ter um banco de questões grande, tá? Para poder você conseguir misturar questões, trazer questões novas, tem que ter um percentual que é pequeno, assim, que pode ser repetido da primeira avaliação, tá? Porque senão não justifica fazer exatamente a mesma prova fora de questão, tá? Então essa segunda tentativa, sim, ela é válida desde que você possa fazer reciclagem, ok? Tá, segunda tentativa. Além da avaliação final, você acha importante colocar conteúdo? Acho, tá? O que eu acredito que você termina, não precisa ser por aula, tá? Mas cada vez que você termina uma parte, você deve trazer uma atividade, um exercício, alguma prática. Esse ele vai aplicar aquilo que você. E por que eu te falo isso? Nós trabalhamos, né, dentro dos cursos online, principalmente com o público adulto. Então você precisa levar em consideração essas características da própria andragogia. E uma delas é você
ter aquela necessidade de encontrar, né, uma aplicação prática, uma aplicação no seu cotidiano, encontrar aquilo. Se você assiste, igual hoje, né, aqui esse webinário, se você não vê possibilidade de colocar isso que eu estou explicando aqui na prática de vocês, ou se você não começa a ver significado, né, atribuir um significado a isso com uma prática, você vai acabar achando que não valeu de nada. Então, assim, é muito importante que você consiga fazer essa ponte da teoria com a prática, certo? Marcos? Ah, peraí, calma, senão eu perco a pergunta aqui. Maria, já fiz contato com diversas instituições de curso à distância, mas muitas recebem seu material e não dão retorno. Após produzir o curso, se não sou uma consultora, se não sou uma consultoria ou empresa, o que fazer? Olha, Maria, você tem a possibilidade de trabalhar em online independente, né? Nas quais você pode disponibilizar o seu curso de forma independente. E curso livre, né? Você pode estar fornecendo certificado de participação sem problema, dificuldade do que atendem a alguma legislação específica ou que precisam de algum respaldo do MEC ou da Secretaria do Conselho. Vivendo. Só um minutinho. Atualizem, por favor. Vocês estão me vendo? Ótimo. Tá. Então reconectou de novo. Bom, então voltando aqui. Ai, desculpa. Então, assim, como é livre, né, de um conteúdo que pode ser trabalhado, um tema, uma capacitação, uma formação, e pode dar um certificado por você mesmo, assinando como profissional, ou com uma empresa por trás. Regra geral, o mais indicado para quem trabalha como docente online independente é abrir uma MEI, né, porque a carga de impostos é menor e isso facilita. Marcos, sou produtor de vídeo e trabalho com uma empresa especializada em videoaula para EAD. Alguma sugestão para esse ramo? Marcos, tem várias coisas. Além de você poder fazer parceria, e ótimo, um monte de gente precisando para poder, né, de alguém para poder gravar, ensinar e tudo. Mas você sabe que as pessoas
Dave, Oi, Alê, tá online de novo. mas infelizmente, infelizmente foi a internet aqui que caiu, né? Eu consegui reconectar, não é nem o problema do Zoom em si, foi a minha internet aqui que caiu. E olha que eu tenho 60 megas de banda, né? Imagina se não tivesse. Ai, Dave, eu tô sem o chat, tá? Eu só tenho o que começou agora. E tinham ficado faltando algumas perguntas. Pergunta, acho que do Marcos. Você tem essas perguntas aí? Sim. Tô parando a pergunta do Marcos, né? Eu tinha terminado de responder a pergunta da Maria, mas a Maria falou que não tinha escutado a resposta dela, né? E faltou a do Marcos. Tá. Vamos no A do Marcos, partir do então. Marcos para cima, né? Ok. A pergunta do Marcos foi: sou produtor de vídeo e trabalho em uma empresa especializada em videoaulas para EAD. Alguma sugestão para o ramo? Tá, aí o que eu estava explicando era o seguinte, que hoje em dia, com as pessoas produzindo seus vídeos, né, utilizando câmera de celular para poder estar fazendo essa produção, né, ou mesmo câmera, né, fotográfica, é muito interessante também e tem tido, né, alguns cursos vídeo que tem, né, ter um bom desempenho, né, seja de gravação, de edição, e o que tem de gente precisando para poder editar vídeo, porque não sabe, porque para quem trabalha com a parte de vídeo, tem algumas dicas muito interessantes com relação não só a posicionamento de câmera, com relação a como é que fala? Aonde que a pessoa, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, olhando para o chat, tudo, mas a câmera do meu computador está lá em cima. Então, assim, às vezes é complicado eu ficar olhando só ali para aquele pontinho, que seria onde necessariamente eu estaria, né, olhando diretamente para vocês. Então, tem algumas coisas assim que são importantes, esse conjunto de dicas, esse trabalho, né, de como fazer posicionamento de câmera, a questão da qualidade de vídeo, tem muitas coisas nessa área. E o que acontece? Os cursos online hoje, eles são veiculados simplesmente com um vídeo chapado. Só que a gente sabe que tem várias ferramentas de autoria que trabalham a edição dentro do vídeo. A inserção de quiz, de simulação, de marcas no vídeo para poder você começar a partir de determinado minuto. Quer dizer, o próprio YouTube já faz isso, né? Você consegue colocar uma marcação para o início do vídeo. Mas isso é importante. Às vezes tem algumas atividades que você está desenvolvendo e que você precisa dessas marcas, precisa de uma interação no vídeo e que a maior parte das pessoas elas não utilizam. Normalmente, quando você está dentro de empresa, é mais fácil trabalhar isso, porque eles têm não só equipamento, mas aí o software ou a ferramenta de autoria que permite fazer dessa maneira. Dave? Próxima pergunta da Alessandra. Em relação à Sim. utilização do WhatsApp, você acha que é importante envolver o jurídico? Pois caso com o celular do colaborador, no caso de uma empresa, os colaboradores podem entrar em processo contra a empresa. Acho que isso é Sim, olha só. importante. O trabalho, quando o trabalho corporativo, tem algumas coisas que você precisa tomar cuidado. Entre elas, a questão de ser um curso que ele precisa realizar somente dentro do horário, tá? Então, se é um curso que ele está sendo capacitado para o trabalho, para poder realizar um trabalho ali dentro, precisa se envolver o jurídico, porque eu já vi muito caso ir parar no jurídico por conta disso. E a plataforma fica registrado que a pessoa entrou às 8 horas da noite, que ela entrou à meia-noite, que ela entrou de madrugada, e isso daí conta como hora extra
como hora de trabalho fora do expediente, e pode ser complicado. E como as plataformas de EAD, elas rastreiam tudo isso, é importante que fique sabendo. E nesse caso, de repente, talvez não seja nem interessante usar o WhatsApp em si, né? Pode ser interessante, sim, de repente usar algum chat interno da plataforma, ou então se tem dentro do local do trabalho. Há alguns anos atrás, eu trabalhei com o pessoal da corporativa da Caixa, e que, numa capacitação de tutores, usavam um chat interno, né? E aí ficava mais fácil, porque era dentro do horário de trabalho, era só na intranet. David, você pode repetir para mim a pergunta da Maria? Conseguiu escutar a resposta? Pergunta da Maria. Já fiz contato com diversas instituições de cursos à distância, mas muitas recebem seu material e não dão retorno. Posso produzir o curso se não sou uma consultoria ou empresa? O que fazer? Tá. Com relação à entrega do material para desenvolvimento de curso, isso é complicado, porque se você não é consultor da empresa, pode ser até que eles arquivem e que não, né, nem desenvolvam o curso, simplesmente material para poder estar desenvolvendo o curso, certo? Você, Maria, pode estar desenvolvendo o curso como docente online independente. Pode abrir uma MEI, né, para que você tenha, até como consultora, né, se você tiver uma MEI é mais fácil para você estar atuando, e aí como MEI, PJ, como nome fantasia, você pode atuar como docente online independente. Tem várias plataformas de EAD que hoje você aluga, disponibiliza, divulga o seu curso. E aí você vai começar o seu negócio pequenininho, com um curso só. A partir do momento que você consiga, né, disponibilizar esse curso e trabalhar com ele, porque se é um curso livre, você mesma pode estar certificando essas pessoas se você tem a qualificação necessária. O curso livre, ele não exige ter respaldo legal ou ter, né, a algum tipo de chancela. A diferença, né, o problema tem quando é um curso que você precisa de alguma aprovação de algum conselho profissional, ou que dá respaldo a alguma legislação, né, seja ela de alguma agência reguladora ou então, né, pelo próprio MEC. Então aí sim você precisaria de uma instituição para poder dar essa chancela. Fora isso, meu conselho, inclusive, é que você desenvolva como docente online independente mesmo. Tá joia? David, ficou mais alguma pergunta aí para trás? O Ricardo está perguntando se é ao vivo, já pediu um oi para ti, dá um oi pro Ricardo aí. Oi, Ricardo! Nós estamos aqui. Tanto tá que caiu, né? A pergunta do Fábio Maia. Hum. Estamos concluindo a construção de uma aplicação para EAD integrada com um ambiente de aula ao vivo, live EAD, e Perfeito. e-commerce de cursos e produtos. Com base em tua experiência, há alguma necessidade desse mercado que ainda não foi atingida ou atingida com qualidade? Obrigado. Fábio, olha, aqui no Brasil, principalmente, você ainda tem muita coisa para explorar na educação à distância. E muita coisa para ser feita. Porque olha só, se você está trabalhando numa combinação das aulas ao vivo, que é inclusive o que a gente está fazendo aqui, com a plataforma de EAD, as pessoas hoje muito material chapado, né, tipo PDF, ou então mesmo as telas, né, a sequência de slides que se propõe, não é uma interação efetiva, certo? Você precisaria, você pode, né, porque assim, eu vou voltar um pouquinho para ficar mais fácil. Você tem no ensino formal, tá? Ensino formal, pessoas trabalham de aulas ao vivo, ou então de aulas gravadas, né? E aí você tem o vídeo, ou então tem simplesmente os pelizados, ou em alguns casos tem telas, mas nos cursos formais é mais difícil ter tela. Muitas vezes é vídeo,
e apostila, ou PDF. Ele pode estar até em HTML5, mas continua sendo, né, o desenvolvimento de um material mais quadrado, tá? Se você tem uma instituição que ela tem um aporte tecnológico um pouco maior, você vai ter as telas interativas, né? E aí você tem slides, tem possibilidade de pôr alguns avatares, tem possibilidade de estabelecer diálogos, inserir jogos, inserir os vídeos dentro das telas, beleza. Começou-se a trabalhar há pouco tempo com estratégias de gamificação. Né? Eu falo pouco tempo porque foi quando o mercado ganhou, apesar de que a gente já vem trabalhando com isso desde 2006, 2007, mais ou menos. Mas começou a ganhar um boom maior agora. Só que essas estratégias elas não servem para todos os cursos. A possibilidade de você construir trilhas de aprendizagem, você utilizar. Bom, hoje, mobile learning é fato. Né? Não só a possibilidade de learning também é muito importante. As pessoas de coisas pontuais, muito específicas, e é importante. O Edson está falando que o vídeo não está aparecendo para ele. Será que ele não teria que atualizar a área dele lá? Você coloca a orientação ali no chat. Então, é muita coisa que ainda dá para ser desenvolvida, né? Em termos não só de aplicação de tecnologia, de possibilidades de interação, de colaboração. E isso vai depender do tipo de que é. Porque dependendo do qual que é o objetivo de aprendizagem ou do que é que vocês pensar com os alunos, estratégias que podem ser aplicadas, né? A questão da sala de aula invertida, a questão de metodologia por perguntas, a questão de proposta por problemas, a utilização da gamificação, a utilização de trilhas de aprendizagem. E cuidado, porque tem muita gente que entende trilha de uma forma diferente. Então, assim, tem que ver até a questão vocabular, né? O vocabulário, como que isso está sendo utilizado, certo? Bom, Maria, tem sim, existem plataformas que alugam espaço. Tanto o próprio Moodle, que é uma das plataformas que ainda é bastante utilizada, quanto em outras plataformas, tanto nacionais quanto internacionais. Tá? O Udemy é uma delas que aluga espaço para poder você oferecer seu próprio curso. Mais alguma pergunta, Dave? Não, a princípio é isso aí, Ele. Tá, então eu vou concluir o conteúdo aqui para a gente poder passar. Qualquer coisa o pessoal vai colocando aí, senão acaba ficando muito tarde, né? Vou compartilhar aqui. Já está aparecendo? Sim, estou vendo a tua tela já. Ótimo. Bom, então o que você precisa para poder desenhar o seu curso? Eu vou falar aqui rapidinho de um método, que é o método ADDIE, ou método ADI, que é muito utilizado no design instrucional. Né? Ele é prático, né? Tem 5 etapas. Essas etapas, para pensar um pouco, são as mesmas etapas que a gente utiliza na gestão de projetos. Pois é, o nosso curso ele é um projeto, e é um projeto aplicado com características educacionais. Por isso que eu gosto de falar de modelagem. Eu não falo simplesmente de uma aplicação de design instrucional. Sabe por quê? Quando o pessoal fala em aplicar o modelo, né, o método do ADDIE, pensa-se como se fosse só a engenharia do processo, só a parte dura. E você tem que pensar em várias outras coisas. Você tem que pensar nas possibilidades de interação, você tem que pensar no design de interface, você tem que pensar em como que esse aluno vai interagir, quais são as possibilidades dele. Por isso que você tem que conhecer tão bem esse público participante.
Dentro do modelo ADI, você trabalha com 5 etapas. 5 etapas divididas em 2 grandes blocos: o bloco da concepção e o bloco da execução. Enquanto você está na concepção, é fácil eu mudar alguma coisa. Eu posso mudar o tema, eu posso mudar a estrutura de módulos, eu posso mudar o design, eu posso mudar, né, as cores do meu projeto, posso fazer qualquer coisa, até o tipo de mídia que eu estou utilizando. Então, dentro do primeiro, que seria a primeira etapa, que é a análise, é onde você faz a identificação desse contexto. É onde você identifica o nicho, você identifica o avatar, você mapeia a solução, você faz todo esse levantamento inicial. E aí você vai para o design, é onde você desenha. Olha, eu falo desenha porque você vai para o papel mesmo. Antes de ir para o computador, eu faço como mapas mentais, eu monto a minha estrutura no rabisco. Eu tenho vários bloquinhos, porque é fácil de você visualizar. Depois você vai para o desenvolvimento, onde você vai produzir. Aí sim entra o Marcos, onde ele vai produzir vídeo, onde você vai desenvolver as peças de vídeo, vai desenvolver, né, as peças em telas interativas, você vai desenvolver um material em PDF que precisa ser diagramado, ou você vai desenvolver um aplicativo para as pessoas acessarem o seu curso, ou para elas receberem os conteúdos. Poxa, você pode estar fazendo várias e várias coisas dentro desse processo de produção. Mas para você fazer a produção e para essa produção ser casada com a proposta do seu design, tem que ser tudo muito bem organizado. A sinergia entre a equipe, a sintonia dos processos precisa ser perfeita. Quase perfeita, né? Porque o perfeito a gente sabe que não é tão assim. Cronograma, uau, é um gargalo trabalhar com a equipe de produção. Olha, e eu que o digo, eu já trabalhei com várias equipes e a gente vive correndo atrás do prazo. Quando você passa para o segundo bloco, que é a execução, aí eu já tenho que estar com as coisas definidas. Durante a implementação e a avaliação, que seria essa validação do processo, não tem como eu mudar alguma coisa aqui. Só no final, onde eu vou retroalimentar toda a minha estrutura. E aí sim, por meio dos feedbacks, por meio que eu posso estar utilizando também rubricas para avaliação, eu posso estar utilizando processos de autoavaliação para eu verificar se todo esse processo que foi pensado, ele realmente tem, né, ele está encaixado. As pessoas estão chegando no objetivo. A preocupação sua não é com a evasão ou com o abandono, mas com aquelas pessoas que chegam ao final do seu curso, com aquelas pessoas que realmente alcançam o objetivo de aprendizagem, ou então alcançam outra coisa, porque essa outra coisa, onde elas chegaram, é importante você observar. Sabe aquela história que às vezes você dá tiro para vários lados e não sabe onde vai pegar? Pois é, tem gente que quando desenvolve o curso vai meio nessa pegada, né? Tentando assim alguma alternativa, vão ver se funciona. Por isso é importante aquilo que a Áurea estava perguntando, a questão da didática, a questão de você conhecer sobre aquilo que você está ensinando, que você está levando os seus alunos a aprender. Bom, como eu trabalho, né, dentro do ensino online, como vocês estão trabalhando com o ensino online, eu tenho que pensar que eu vou utilizar diferentes plataformas e diferentes estruturas. O meu aluno, ele pode estudar onde ele quiser, na hora que ele quiser. E esse é o ponto de atenção para quem trabalha no corporativo, porque eu tenho que dar um acesso restrito. Isso costuma dar muito, é complicado. Ou então essas pessoas elas têm que assinar um acordo, tá? Assinar com a empresa de que elas estão cientes e que elas se comprometem a realizar o curso e realizar o processo dentro do horário de trabalho, tá? Vale a pena uma consulta no jurídico, com certeza. De outro lado, para as instituições formais que disponibilizam cursos, né, de graduação, de pós, ou outros cursos de extensão, ou para quem trabalha com curso livre, com quem trabalha com workshop. Eu, por exemplo, olha, esse final de semana eu dei uma aula para os participantes do curso de modelagem no domingo à noite, porque era um horário onde eu encaixava a maior parte né, dos alunos. Então, assim,
existe essa flexibilidade, e é isso que é fantástico. Outra coisa que é importante nós observarmos, que dentro do ensino à distância eu posso trabalhar com diferentes ferramentas e ferramentas de autoria. Aqui no Brasil a gente utiliza pouco isso. Utiliza pouco porque muitas delas são utilizadas por empresas, né, ou dentro de empresas, porque acabam sendo um pouco caras. Mas lá fora, né, nos Estados Unidos e na Europa, é muito comum eu utilizar ferramentas de autoria, inclusive aquelas que são integradas com o PowerPoint. Eu gosto muito, por exemplo, do Articulate. Ele não é integrado com o PowerPoint, mas ele absorve. Se eu fizer a minha estrutura no PowerPoint, eu posso incorporar ele. E ele trabalha com essa ideia de rapid learning, né, que é você pegar a sua aula, você monta a sua aula, você trabalha ela no modelo de telas. O próprio PowerPoint hoje eu posso gravar em cada um dos slides e renderizar como um vídeo em MP4. Então, assim, hoje eu tenho várias possibilidades. Normalmente eu não indico muito o Prezi, apesar dele ter uma apresentação fantástica, porque nem todo mundo consegue trabalhar bem a dinâmica. E aí acaba perdendo toda a proposta dele. Conteúdos em diferentes mídias, tá? Lembra, não só para atender os estilos de aprendizagem diferentes. É importante que, além de atender esses diferentes estilos de aprendizagem, você trabalhe com recursos diferenciados, né? Você pode trabalhar com arquivos de áudio, com arquivos de vídeo, com aplicativos, com games, com textos, né? Eu, por exemplo, ainda hoje, prefiro, quando eu tenho um texto, imprimir esse texto para poder rabiscar. Eu me sinto mais confortável assim. Esse negócio de ficar, às vezes, usando mesmo o marca-texto da Adobe, né, lá do PowerPoint, do PDF, ele, para mim, sinceramente, assim, não é tão gostoso quanto você está marcando. Né? Eu sei que as árvores agradecem da gente não estar imprimindo, mas eu ainda gosto bem de um livrinho de papel. E processo de interação. Olha, nem nos cursos autoinstrucionais eu recomendo você descartar totalmente a interação. Sabe por quê? Você precisa saber o que está acontecendo lá dentro. Você precisa saber se aquilo que você pensou, encaixando conteúdo, atividade, avaliação, se as pessoas percorreram esse caminho e realmente entenderam o que você estava passando. Porque não é só uma questão de passar tela. Olha, eu acho muito assim ruim quando você tem um curso que simplesmente você passa tela, 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 vídeo, 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 e acabou, olha, fui certificado. E o que eu ganhei com isso? Como que a pessoa que produziu o curso sabe que eu alcancei o propósito? Ou que eu consegui realmente absorver aquilo que ela queria me passar? Então, mesmo nos cursos que são autoinstrucionais, mesmo nesses que não têm mediação, pensa numa forma de interagir com esses participantes. Pode ser por meio de uma sequência de e-mails, né, de e-mails de pós-venda, para que você dê a oportunidade dessas pessoas se comunicarem com você. E agora? Bom, depois que você fez, né, você montou essa estrutura do curso, você pensou na mídia, você pensou no processo de interação, você montou uma matriz onde você trabalhou o conteúdo, como ele vai ser distribuído, como ele vai ser avaliado, como ele vai ser validado, como que você passa de um módulo para o outro de forma que o seu participante ele consiga entender essa proposta. Normalmente a gente pensa num curso numa estrutura linear, mas para pensar. Nem o nosso pensamento é tão linear assim. E nada garante que a forma como eu pensei de percorrer o curso vai ser exatamente a forma que você pensou ao percorrer o curso. E sabe por que eu te falo isso? Bom, eu estudo há muito tempo, eu estudo os games, né? E hoje, como eu tenho filhos adolescentes, eles também jogam. Sabe uma das coisas que meu filho, por exemplo, ele gosta de falar? Que ele compra o jogo. O primeiro desafio dele é zerar o jogo. E por que o desafio é zerar o jogo?
porque ele libera todas as fases. Depois que ele liberou todas as fases, ele pode fazer, né, percorrer o jogo da forma como ele quiser, pela etapa que ele quiser. A mesma coisa acontece com o curso. Tem muito aluno que simplesmente percorre o curso para liberar todos os módulos. Na hora que ele libera todos os módulos, aí sim ele volta e começa a aprender. Mas não do jeito que você quer que ele aprenda, mas seguindo a estrutura que ele gostaria que fosse. Tá joia? Fica a dica aí então. E preparar o lançamento desses cursos, que você pode estar usando estrutura de lançamento ou utilizando a proposta da plataforma. Perfeito? Bom, essa é a primeira parte da nossa apresentação. Eu acredito que tenha, né, algumas outras perguntinhas aqui. Mas antes, deixa eu ver aqui. Olha, aqui na minha tela tem duas.